Gênesis capítulo 22, é o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 22, irmãos, nós vamos ler a partir do versículo 7. Gênesis, capítulo 22, versículo 7. E quando você encontrar, você vai dizer amém. Amém, né? Diz assim: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. É isso mesmo que você está lendo aí? Eu vou ler de novo aqui. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Feche os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos aí à altura do teu coração. Nós vamos fazer, amados, mais uma oração. E nós vamos pedir nessa oração que o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, Ele venha nos revelar essa palavra. Pastor, o que essa palavra aqui tem a ver comigo? O que essa palavra aqui tem a ver com a minha família? É o que nós vamos descobrir nessa manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. A tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira. E fala, meu Pai, poderosamente nesse dia. No nome de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Agora vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Amém. Toma o teu assento aí. Toma o teu assento. Já olhe para essa pessoa que está do teu lado. Olhe lá no fundo dos olhos dela e com toda sinceridade você vai falar assim para ela, ó: não converse comigo. E você também não converse com ela. Olhem todos para cá. Desde a semana passada nós estamos falando dessa história do Abraão e da sua família. Desde quando ele saiu da Mesopotâmia pela fé e foi até Canaã. E Deus falou para ele que iria abençoar a sua vida e que daria a ele uma descendência tão numerosa como as estrelas dos céus. Dizem que o número de estrelas, amados, que existem é o mesmo número de grãos de areia que a gente pode tocar. Infinitos. São bilhões, são trilhões de estrelas. Grandes, pequenas. O Sol é uma estrela. E a Lua é um satélite. Há algumas estrelas que a gente vê no céu que já morreram, que não existem mais. Mas pastor, como nós podemos ainda vê-las se já morreram? É o tempo e o espaço. Para o que a gente vê, a gente não compreende. Mas isso aí é outra história. Abraão olha para o céu e conta as estrelas, se você pode. Então, ele cheio de esperança, ele saiu com a sua esposa, a Sarai, que depois veio a se tornar a Sara. Mas a Sara, como nós falamos aqui, e você já sabe disso, ela era estéril. Mas com o tempo, Deus prometeu e deu a ela um filho, chamado Isaque. Isaque significa riso. Agora Deus, Ele vai provar pela segunda vez ao Abraão. A primeira vez,
era sair da Mesopotâmia e ir para Canaã, para ali viver e deixar a sua família e a sua parentela. Ele deixou tudo para seguir ao Senhor. Mas agora Deus vai fazer uma prova ainda maior do que todas. Essa prova, amados, Ele não vai pedir para qualquer um. Porque Ele pediu ao Abraão para que o Abraão oferecesse o próprio Isaque. A própria promessa. Deus prometeu o Isaque, deu a ele, mas agora Deus está pedindo a própria promessa. Vamos ler aqui, capítulo 22, a partir do versículo 1. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Preste atenção, amados, que o nome Moriá é uma cadeia de montanhas, não é uma montanha só. E compreende, amados, o Calvário, Sião, o Monte das Oliveiras e o próprio Monte Moriá. Então é uma cadeia de montanhas. Você vai até o Moriá, e ali você vai subir, e você vai oferecer ao Isaque, para que você demonstre, Abraão, que você me obedece. Ele não ia pedir isso para mim, e nem tampouco para você. Acredito que não. Pastor, o Abraão, ele falou isso para Sara? Você acha que ele falou? Por mais que a Sara tivesse fé, ela ia falar: não, Abraão, Deus não iria pedir isso. Não, não é a voz de Deus. Acredito, a Bíblia não diz isso, se ele comunicou para Sara ou não. Acredito que ele não comunicou. Nem para o próprio Isaque ele comunicou. Ele falou apenas: Isaque, olha, amanhã cedo, na madrugada, nós vamos sair até o Moriá, porque eu vou fazer um sacrifício ao Senhor. Amados, não era o primeiro sacrifício que o Abraão iria fazer. Era normal, já na vida dele. O Isaque já tinha visto isso, a Sara. Então ele falou: Sara, olha, nós vamos sacrificar amanhã, e eu vou levar o Isaque comigo. A Sara entendeu o quê? O Abraão vai levar o Isaque, para o Isaque já compreender como se faz. Porque o Isaque também vai ter a sua família. Então, eles saíram os dois juntos. Naquela caminhada, levaram também alguns servos. O Abraão era um homem rico, tinha muitos servos. Mas depois de uma longa caminhada, o Abraão olhou para os seus servos, falou assim para eles: olha, agora vocês vão nos esperar aqui. A partir daqui, só será eu e o meu filho. Por quê? Porque eles já estavam, amados, aos pés do monte. Então a partir daqui vocês vão ficar até aqui. Nós vamos começar a subir. Agora só vai eu e o Isaque, para oferecermos o holocausto, o sacrifício ao Senhor. Então eles ficaram ali para descansar, e eles começam a subir. Aí o Isaque, óbvio, acredito que o seu pai iria à frente. Aí o Isaque olhou para ele: pai. Aí ele olhou: diga, meu filho, o senhor está esquecendo algo. Vamos ler de novo aqui. O versículo 7, capítulo 22, versículo 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse:
eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olha para mim aqui, estava faltando algo ou não? Ele poderia achar, o meu pai está ficando gagá, nós andamos tanto, talvez na cabeça do Isaac, o Abraão, quando saiu de casa sem levar nada para oferecer, o que ele achou? Ah, o meu pai já deve ter combinado com alguém, e antes de subir no monte, aquela pessoa vai entregar ao meu pai o animal para o sacrifício. Foi isso que ele pensou. Então ele falou, pai, o senhor está esquecendo o que vamos sacrificar. Já temos aqui o que precisa, mas onde está o cordeiro? Daí que veio, amados, a resposta do Abraão, no versículo 8, ó. E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Então, mais uma vez, ele vai demonstrar a sua fé. Se você não sabe, amados, o Abraão era também um profeta. Então, de alguma forma, ele profetizou. O que é uma profecia? É você falar algo que irá acontecer. Não se preocupa, Isaac. Deus, ele vai prover o animal para si, para que se faça esse sacrifício. Ele vai prover. Não se preocupa. Procure aí o capítulo 20. Capítulo 20 e o versículo 7, ó, que diz: agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é. Então, de alguma forma, amados, ele profetizou sobre aquele cordeiro. Pastor, e quem seria esse cordeiro substitutivo? Quem seria aquele cordeiro que iria substituir o Isaac? Deus vai mostrar para ele. É óbvio que nós já sabemos que é uma profecia sobre Jesus Cristo. É algo, amados, implícito. Pastor, então quer dizer que o Antigo Testamento também vai falar sobre Jesus Cristo? Você acha que vai falar sobre Jesus ou não? Sim, em toda a Bíblia, irmãos. Em toda a Bíblia vai chamar a atenção do Cristo, do Filho de Deus. Procura aí, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Procure, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Vamos lá, quem encontrou aí? Encontraram? Diga amém. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Olhem todos para cá. Quem, amados, profeticamente pisaria na cabeça da serpente? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa, amados? É o Senhor Jesus. No livro de Gênesis, logo no capítulo 3, no versículo 15, já fala sobre essa pessoa. Então Abraão, mesmo sem entender isso, ele já profetiza: olha, Deus, ele vai prover esse cordeiro para o sacrifício, para que ele seja sacrificado no teu lugar, Isaac. Vamos continuar. Aí o que vai acontecer? Capítulo 22, mais uma vez. Capítulo 22, a partir do versículo 13. Acredito que você está compreendendo. O cordeiro que foi sacrificado em substituição ao homem é o Senhor Jesus. Olhem para mim aqui.
o Moisés, ele está prestes a sair do Egito. E naquela madrugada, iria passar em todo o Egito o anjo da morte. Ia passar com a sua foice. E quando ele desceu, a ordem que ele tinha era essa: olha, em cada casa do Egito, tanto dos próprios egípcios, como também do povo de Israel, você vai passar em cada casa. E você vai olhar nas portas, nas janelas, nos umbrais. Se naquele lugar estiver a marca do sangue de um cordeiro, você não pode entrar. Esse sangue, amados, chamava a atenção de quem? De quem? Do sangue de Jesus. Diga amém por isso. Irmãos, é a revelação do Senhor. O Moisés, ele não compreendia isso totalmente, nem tampouco Abraão. Até mesmo nós não compreendemos, amados, 100% daquilo que é a obra de Deus para a nossa vida, apesar de sermos novas criaturas. Então aquele anjo, ele passaria por ali, e se não tivesse a marca daquele sangue, ele não poderia entrar. Mas eu pergunto para você, irmãos, você que já leu esse relato, o que era mais importante? Era o sangue ou era o cordeiro? Eu pergunto de novo, irmãos, olhem para mim. O que era mais importante? Era o sangue ou era o cordeiro? O cordeiro era o mais importante. Eu não poderia, amados, enganar o anjo. Teria que ser um cordeiro de 1 ano. Irmãos, isso é impressionante. Quando a gente lê esses pormenores, irmãos, não poderia ser qualquer sangue. O anjo iria saber. Compreendeu? O anjo iria saber. Teria que ser um cordeiro perfeito, irmãos, para poder ser sacrificado e aquele sangue fazer alguma diferença. Então, se não tivesse o sangue, ou se aquele sangue fosse falso, ele entraria na casa daquela pessoa e mataria o primogênito. Aconteceu isso com o próprio filho do faraó. Então, para você entender que aquilo que o Abraão falou, ele não compreendeu 100%. Mas ele tinha fé, amados, que algo sobrenatural iria acontecer. Vamos lá, capítulo 22, ainda do livro de Gênesis. Versículo agora 13. Quem encontrou, diga amém. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou. E eis que um carneiro. Pastor, quem era esse carneiro? Quem era, irmãos? Profeticamente, quem era esse carneiro? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pastor, e por que que o Abraão não viu esse cordeiro antes? Eu não vou saber responder. Olhe para mim aqui. Pastor, esse cordeiro já estava ali? Não sei. Acredito que já estava. Mas o Abraão não viu. Porque ele estava, amados, num momento tão tenso
preocupado com o seu filho, que passou desapercebido. Às vezes acontece também conosco. A solução está tão próxima, mas a gente está tão atribulado que a gente não percebe. Não estou falando para você que aquele cordeiro já estava ali, mas acredito que sim. Vamos lá. Capítulo 22, a partir do versículo 13. Então levantou Abraão seus olhos. Olha, só agora que ele levantou os olhos, ó. Olha esse detalhe como é importante. Você tem que levantar os teus olhos. Não tem aquele ditado que diz: está a um palmo do teu nariz e você não vê. Vamos lá. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou. E eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, no mato, em cima do monte, irmãos. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto, em lugar, irmãos, olha esse detalhe como é importante, em lugar de seu filho. Era uma profecia bíblica sobre a morte de Cristo, que morreu no nosso lugar. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Diga amém. Pronto, então ali se cumpriu a palavra. E o Abraão, acredito que chorou, juntos com Isaac. Choraram e agradeceram a Deus. E Deus falou com ele: Abraão, hoje eu vi que você me obedece. Não há limites, Abraão, na tua obediência. E Deus ficou muito feliz com Abraão. Deus também, Ele nos prova, amados. Provas fáceis de você cumprir, mas também há essas provas mais difíceis. E quando você passa em uma prova e você é aprovado pelo Senhor, a prova que virá será ainda maior. Nunca é decrescente, sempre vai ser de uma forma crescente. É como você que tem o teu carro. O meu é 2011. Agora, quando eu for trocar de carro, eu tenho que comprar ou tenho que buscar um carro 2015, 2025, como o irmão falou aqui. Compreendeu? Então, para nós é sempre uma crescente. Você não pode, amados, andar para trás. Quem anda para trás é caranguejo. É o Michael Jackson. Não. A minha fé, ela tem sempre que ser acrescida. Mas as provas também. As provas virão maiores. Você hoje foi provado e foi aprovado pelo Senhor. Então a prova que virá será ainda maior. Quem entendeu até aí? Quem entendeu até aí, diga amém. Então ele foi provado e profetizou sobre o Cordeiro de Deus. Então, como aquele cordeiro que substituiu ao Isaac e foi sacrificado, da mesma forma também o Senhor. Vamos ver aqui. Procure o livro do profeta Isaías. O profeta Isaías viveu, amados, basicamente 750 anos antes de Cristo. E ele foi um profeta messiânico. Vamos lá, livro do profeta Isaías, no capítulo 53, nós vamos ler a partir do versículo 4. Livro do profeta Isaías, ainda no Antigo Testamento, capítulo 53, a partir do versículo 4, quem encontrou, diga amém. Diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, todas elas, amados, e as nossas dores levou sobre si,
O Senhor Jesus, ele sentiu todas as dores do mundo. Ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Agora está aqui a resposta, irmão. Se você quiser grifar na tua Bíblia aí, grife. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. É forte ou não isso aí? Ele foi ferido por causa de nós. Fomos nós que erramos, amados. Aquele cordeiro bobo que estava ali, inocente, irmãos. Imaginou o Abraão pegando aquele cordeiro, bé, e o Abraão colocando a faca no pescoço dele, e ele olhando para o Abraão. Para ele nada estava acontecendo. Um cordeiro é bobo, irmãos. Ele não tem maldade. Ele olhou para Abraão assim, e o Abraão com uma faca no pescoço dele. Os sacrifícios que eram feitos, amados, no Antigo Testamento, o sangue derramado ainda era morno. O animal ainda estava vivo. Não ache você que os sacrifícios que eram feitos já eram de animais mortos. Não. Os animais estavam ainda vivos, amarrados. Nós vamos ver, o Abraão amarrou o Isaac para poder sacrificar. Então acredito que ele amarrou os pés e as mãos, as patas daquele cordeiro. Vamos lá. Versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Diga amém. Diga amém. Eu vou ler de novo então, tá bom? Vamos lá, e você vai dizer amém. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pronto, toma posse aí. Isso aqui é uma realidade, irmãos. Não é que vai acontecer, já aconteceu, está consumado. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Diga amém por isso. Então ele foi levado, amados, para ser sacrificado no Monte Calvário. No mesmo monte. Há alguns teólogos que dizem, amados, preste atenção nesse detalhe, ó. O Calvário é o pico mais alto, e talvez tenha sido nesse monte que Isaac foi oferecido. Pastor, o senhor está afirmando que o Isaac foi oferecido, aquele cordeiro foi oferecido no lugar do Isaac, no Monte Calvário? Amados, faz parte dessa cordilheira, faz parte dessa cadeia de montanhas. Amados, esses pesquisadores, esses eruditos teólogos que fazem, amados, as escavações. E todo dia há novas descobertas que comprovam a veracidade bíblica. Então, o que nós vamos tirar nessa manhã para nós? Que ele morreu por nós. Que da mesma forma que aquele cordeiro, ele foi sacrificado no lugar do Isaac, o Senhor Jesus, ele foi sacrificado no nosso lugar, para pagar os nossos pecados. E outra coisa importante também, o Isaac é um tipo de Cristo. Por quê? Porque ele obedeceu e iria morrer, amados. Vamos finalizar aqui no livro de Gênesis, no capítulo 22 e o versículo 9, para a gente finalizar e orar. Aqui, ó,
Gênesis capítulo 22, versículo 9. Ó. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha. E olha o que ele fez, ó. E amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Irmãos, olha esse detalhe, já estava em cima da lenha. Pastor, o Isaque obedeceu? Acredito que sim. Obedeceu ao seu pai. Mas pai, o senhor vai tirar a minha vida? Abraão, eu vou ter que fazer isso, Isaque. O Senhor, que nos tirou da Mesopotâmia e nos trouxe para Canaã, Ele me pediu. Ele iria fazer isso, irmãos. Por isso que eu falo que essa prova, nem todos, amados, seriam aprovados. Deus não vai pedir isso de você, pode ter certeza. Vamos finalizar mesmo aqui na carta aos Hebreus, no Novo Testamento, carta aos Hebreus no capítulo 11. Nós vamos ler pelo menos 3 versículos para a gente orar, tá bom? Amém? Carta aos Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 17, diz assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamado a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. O que ele está dizendo aqui, o escritor de Hebreus? Que para a mente do Abraão, Deus poderia ressuscitar o Isaque. E isso aconteceu de uma forma metafórica, simbólica. Estarmos aqui também tem esse símbolo de que hoje nós somos novas criaturas. A velha criatura, ela já morreu. Hoje nós somos novas criaturas. Por quê, pastor? Porque o Senhor, Ele morreu por nós em um sacrifício substitutivo. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Mas vamos aplaudir forte. Aplauda bem forte ao Senhor nessa manhã. Toda honra e toda glória, amados, seja dada a Ele.